Fala galera, beleza? Vamos falar nesse vídeo agora sobre prismas hexagonais. No vídeo passado nós falamos sobre prismas triangulares e agora a gente vai falar, letra B aqui, sobre os nossos prismas hexagonais. O nome já diz, né? Prismas hexagonais são prismas cujas bases têm forma de hexágono. A base de baixo é um hexágono e a base de cima é outro hexágono. Então, muito simples. Prismas hexagonais têm que ter bases hexagonais. Agora, o que a gente pode já aproveitar que vimos no vídeo anterior? Assim como nos triângulos, lembra que o triângulo de baixo podia ser equilátero ou não, certo? Aqui é a mesma coisa. As bases hexagonais podem ser hexágonos regulares, com todos os lados iguais, ou não, certo? Eu posso ter prismas hexagonais muito diferentes. Então essas bases hexagonais podem ser regulares ou não. Agora, claro que o que mais vai aparecer em prova são os casos em que o hexágono for de fato regular, né? Então como é que vai ser isso, ó? Digamos que eu tenho o seguinte, eu vou tentar mostrar para vocês um hexágono regular em perspectiva. Então tenta fazer esse desenho comigo. Eu tenho que ter um hexágono regular desenhado como se eu estivesse vendo mais ou menos de cima. Então olha só, vamos tentar fazer 3 lados iguais, 6 lados mais ou menos iguais aqui. 3, algo mais ou menos assim, 4, não precisa ser perfeito, tá? Também não precisa ser horrível, né? Coisa mais ou menos... Ah, ficou tortinho, tadinho. Vai ser assim mesmo. Um hexágono mais ou menos assim, ó. Eu corrijo aqui quando eu vier para a parte de baixo. Agora, olha só. Faz uma altura, depois faz outra altura. A diferença para o triangular, que a gente viu no outro vídeo, galera, é que aqui sim eu vou ter 6 arestas laterais, enquanto lá... Tá acabando aqui minha caneta. Enquanto lá eu tinha menos. Peraí, aqui foi mais uma. Nota que quando tu vai fazendo... 6 faces, perdão, laterais. Quando tu vai fazendo as alturas, ó, o hexágono da parte de baixo já vai aparecendo meio que automaticamente. Tentei dar uma corrigidinha ali embaixo. Faz esse aqui no tracejado. Aí, beleza. Puxa o tracejado lá para cima. E agora a gente enxerga as 6 faces laterais, além da base de baixo e da base de cima. Ó, mais ou menos assim. Isso aqui é um prisma, como é que eu dou nome? Prisma, o que? Hexagonal, claro. Só que aqui eu tô falando de um caso específico, né? Qual é o caso específico? O caso específico é que eu estou falando de um hexágono que tem todos os lados iguais. Então esse é o prisma hexagonal regular, esse sim. Quando tu for para o desenho, tu pode inclusive marcar, ó, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual àquilo, que é igual àquilo de lá, que é igual àquilo de lá, que é igual a todas essas medidas aqui, essas arestas ali de cima também. Ao mesmo tempo que tu sabe que essa aresta lateral é igual a essa, que é igual a essa, que é igual àquela, que é igual àquela lá de trás e que é igual àquela outra. O que nós temos então aqui é a famosa altura. Aqui temos a altura desse prisma, assim como tínhamos lá no outro. E a gente pode acrescentar também as arestas da base. Ó. Isso aqui vale azinho, isso aqui vale azinho, lá vale azinho, lá vale azinho, azinho e azinho. Para calcular volume, o que faz? Já sabemos, né? O volume não muda nunca. Então o volume, de novo, de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Não tem absolutamente nada de novo, a não ser que tu tenha que lembrar, claro, que a base agora mudou. Agora a base não é mais um triângulo como era antes. Agora a base é um hexágono, certo? Então, a rigor, não tem diferença, só na hora de calcular a área da base. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplinho desse nosso querido prisma hexagonal regular. Vou começar com um exemplo da URGS que é relativamente simples. Esse exemplo até talvez esteja no livro. Deixa eu dar uma olhada se esse exemplo está no livro. Acho que não está não. É uma questão da URGS de 2000 e
6 está no livro, sim. Questão 60. Vamos fazer um exemplo aí do livro. URGS. Nós estamos lá na página 121. Página 121, questão 60. De novo, eu vou pegar com vocês uma questão de planificação. Ó. A questão diz assim, na figura abaixo está representada a planificação de um prisma hexagonal regular, de altura igual à aresta da base. De altura igual à aresta da base. Como é que é a planificação? Uma coisa mais ou menos assim, ó. Tem uma medida grandona aqui, aí tem uma alturinha aqui, nessa posição, e uma outra grandona. O que é interessante notar? A gente falou no outro vídeo sobre área lateral, lembra? Nesse caso aqui, nós temos uma área lateral formada por 6 quadrados. Os quadrados são as faces laterais em cada caso. Por que são quadrados? De onde é que eu tirei que essas coisas são quadrados? Ora, não é só do desenho, né, galera? Mas é de uma informação que foi dada do enunciado, que foi que a altura é igual à aresta, a altura é igual à aresta da base. Então, como é que a situação nos é mostrada? Eu tenho aqui um hexágono, vou fazer um esboço, mais ou menos assim, e eu tenho ali um outro hexágono, certo? Quando eu fosse fechar essa planificação para ela se tornar o prisma inteiro, nota que essa medida aqui é justamente o lado do hexágono. Então, isso aqui é a aresta da base. E essa aresta é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui, porque cada uma dessas medidas vai se encontrar com um dos lados do hexágono. Mesma coisa lá, o hexágono é regular, todos os seus lados são iguais. Então, se essa medida vale A, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também. Todas essas medidas são a própria aresta. Agora, aqui era para estar quem? Aqui era para estar a altura, assim como aqui é para estar a altura também. Esse é o H, que aparece lá, que aparece aqui, 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 aqui e aqui. Mas qual foi a informação que a questão deu? A questão informou que a aresta é igual à altura. Bom, então isso aqui tem a mesma medida que todos os outros. A altura é a aresta. Quando eu for transformar isso aqui no hexágono pronto, eu vou ter que ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai ser um hexágono meio achatadinho, porque as faces laterais são quadradas, as faces laterais não são compridas, compridonas no formato de retângulo, né? Então o nosso prisma hexagonal regular pronto ia ficar mais ou menos assim. O que a questão nos disse? Ela nos diz que a altura vale 2, isso aqui vale 2. Bom, mas isso aqui é um quadrado, então isso aqui também vale 2. Certo? E nota que cada quadrado lá do desenho de cima aparece aqui, ó. Eles aparecem nas faces laterais. 6 deles aqui em volta do desenho inteiro. Isso aqui é um quadrado, isso também é 2, também é 2. Então, quando eu fosse calcular o volume, ele vai ter que ser o quê? Volume é área da base. Quem é a área da base? É a área de um hexágono. Como é que é a área de um hexágono? 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, tudo é a área do hexágono, que é a base. Certo? Área da base vezes a altura, que é o próprio 2. Esse vai ter que ser o volume desse prisma. Ó, esse 2 ao quadrado cancela com esse 4, e o que sobrou foi simplesmente 6 vezes 2, que dá 12 vezes o raiz de 3. Conclusão, o volume tem que ser 12 raiz de 3. Lá no livro está na letra E. Então esse aqui é um exemplo envolvendo prisma hexagonal regular, né? Prisma hexagonal regular é bastante mesmo comum em prova, galera. Agora, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Eu quero que vocês cuidem. Eu já mencionei isso, eu acho, em outro vídeo, mas eu quero reforçar isso que eu falei e mostrar um exemplo. Um exemplo da diferença entre prisma reto versus um prisma oblíquo.
É muito comum cair questão de prisma oblíquo também. Claro que o mais normal é eles perguntarem em prismas retos, prismas que fazem ângulo de 90 graus com o chão. Mas eu também tenho bastante exemplo que aparece prisma oblíquo. Imagina um prisma, vou botar o nome aqui, como é que seria um prisma hexagonal regular oblíquo. Os desenhos que eu tinha feito na página anterior até agora eram sempre prisma hexagonal regular reto. Como é que seria um prisma hexagonal regular oblíquo? E chato de desenhar, mas vou tentar. Tem que ser mais uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos começar fazendo um hexágono na parte de cima. Afinal de contas, o prisma é hexagonal e regular. Então aqui eu tenho o que vai ser a face de cima, a face superior. Se eu pegar agora um outro hexágono exatamente igual e botar exatamente embaixo, eu vou estar fazendo um prisma que é reto. Como eu quero desenhar um prisma oblíquo, eu tenho que conseguir fazer um outro hexágono igual àquele, vamos dizer que mais ou menos aqui. Então, eu tenho essa aresta que está paralela com essa, aquela outra que tem que estar mais ou menos paralela ali, essa outra que vai estar mais ou menos paralela para lá, e aquela parte de trás lá que eu vou fazer tracejado, que provavelmente vai ficar coberta. Então eu tentei fazer aqui dois hexágonos mais ou menos iguais, mas eles estão deslocados, digamos assim, um com relação ao outro. Se eu agora unir isso, ó, isso é uma aresta lateral desse prisma. Isso é outra aresta lateral. Lá atrás eu vou ter mais uma aresta lateral. Faz tracejada. Aqui mais uma aresta lateral também. Lá ainda, aqui ficou abrir um pouquinho mais, uma outra aresta lateral e por último lá atrás uma última aresta lateral. Isso aqui é um prisma? Dá para considerar isso aqui um prisma mesmo ou não? Apesar de ter ficado essa pontinha aqui toda errada. Claro que sim, né? Isso é um prisma. Porque lembra que para ser prisma bastava ter duas bases iguais e paralelas, que é o que nós temos aqui, duas bases iguais e paralelas. Claro, tem gente às vezes que se confunde e diz, mas Bruno, eles não são paralelos. Porque acha que para que se fosse paralelo teria que estar exatamente um acima do outro. Não, não é isso, tá? Eles são paralelos sim, porque o que significa ser paralelo? Significa que eles pertencem a planos paralelos, esses dois hexágonos. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, coloca um plano aqui. O que é um plano? O plano é a superfície aonde esse prisma se apoia. Então digamos que esse prisma esteja nessa superfície aqui, ó. O que significa dizer que as bases são paralelas? As bases são paralelas porque esse hexágono pertence a um plano paralelo ao plano de baixo. Então, os dois hexágonos estão em planos paralelos, mesmo que eles estejam um pouco deslocados um para cada lado. Agora imagina o seguinte, imagina que eu te dissesse assim, suponhamos que nesse prisma aqui, a aresta da base dele valesse 1, certo? E que a aresta lateral dele, por exemplo, fizesse um ângulo de 60 graus com o plano da base medindo 2. Vou chamar isso aqui de aresta da base e depois aresta lateral. Então, pergunta, sabendo que a aresta da base mede 1, todas as 6 arestas da base marca esse que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual àquele, que é igual a esse, que é igual a esse, todos medem 1, e sabendo que a aresta lateral, as arestas laterais, todas medem 2, por exemplo, essa daqui mede 2 e a mesmo vale para as demais, e sabendo ainda que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, pergunta é qual é o volume desse prisma. Então, isso aqui é uma pergunta clássica de prova, perguntar volume de prisma oblíquo. Qual é o volume do prisma? Ah, Bruno, mas o prisma não é reto nesse caso. Posso calcular o volume mesmo assim? Claro, volume é sempre igual. Não importa se o prisma é reto ou se o prisma é oblíquo. Volume
é sempre área da base vezes altura para qualquer prisma. Área da base vezes altura para qualquer prisma. Agora, o que vai mudar aqui? O que vai mudar aqui é o problema da altura. Por quê? Porque onde que se encontra a altura nesse desenho? Onde que eu devo localizar a altura? Bom, a altura, como ela tem que ser sempre perpendicular, ela tem que vir, por exemplo, daquele ponto mais alto ali, e ela é uma medida que, nesse caso, está fora do prisma. Isso aqui é a altura do prisma, H, que eu tenho que descobrir. Então não é à toa que eles deram aquele ângulo de 60, porque a altura é perpendicular. Então, para achar a altura, o indicado certamente vai ser fazer um triângulo retângulo. Então vejam como rapidamente uma questão de prisma, uma questão de geometria espacial, vira uma questão de triângulo retângulo e de trigonometria. Porque o que eu sei sobre esse triângulo retângulo? Vou desenhar esse triângulo retângulo aqui. Eu quero descobrir o valor do H. Isso aqui eu ainda não sei quem é. Esse catetinho aqui eu não sei quanto é que vale. É a distância desse ponto até a base do prisma. Isso aqui eu não conheço. Agora, a hipotenusa eu conheço. Por que a hipotenusa eu conheço? Além de conhecer esse ângulo de 60. Por quê? Porque a hipotenusa é 2. A hipotenusa é uma das 6 arestas laterais. 2. Então, olha só como uma ótima oportunidade para a gente lembrar da trigonometria, que eu dei uma aula para vocês, trigonometria. Por trigonometria, o que eu concluo? Ora, se isso aqui é um triângulo de 30 e 60, tem que valer as proporções de um triângulo de 30 e 60. Lembra que o triângulo de 30 e 60 ele é sempre a metade de um equilátero. Então, isso aqui é como se fosse o lado inteiro do equilátero. Isso aqui tem que ser a metade do lado. Então, o lado oposto ao 30 tem que ser sempre a metade da hipotenusa, nos triângulos de 30 e 60. Então, isso aqui vale 1. É aquela proporção que a gente usa, que esse é o A, esse é o 2A, e esse é o A raiz de 3. Então, se o 2A é 2, o A é a metade do 2A, o A vale 1. E se o A vale 1, então quem é o H? A raiz de 3, 1 raiz de 3, ou somente raiz de 3. Então, por trigonometria, eu descubro que isso aqui vale raiz de 3, enquanto essa medida aqui vale 2, e essa parte de baixo, que eu até não estou usando para nada, ela vale 1. E aí, bom, se eu sei agora que a altura é raiz de 3, aí calculamos o volume, né? Como que eu vou calcular o volume? Logo, o volume tem que ser a área da base. Quem é a área da base, galera? De novo, a área da base é a área de um hexágono. Vou pintar esse hexágono aqui para disfarçar aquela minha rateada ali no desenho que deixou tão feio minha base aqui. Deu uma disfarçada, hein? Olha ali que coisa linda, hein? Que desenho, hein, professor? Melhorou. Então a área da base, que é a área do hexágono, como é que é a área do hexágono? 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área da base. Vezes a altura, que é raiz de 3, que foi isso que eu acabei de descobrir. Área da base vezes a altura. Conclusão, esse 1 ao quadrado aqui, claro que não precisa. 6 e 4, dá para simplificar, dividir, fica 3 e 2, né? Então nós chegamos que o volume tem que ser 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que também é 3, dividido por 2. E o que dá esse negócio? Esse negócio dá 9 dividido por 2, que é 4,5. Se nós estivéssemos falando em centímetros, vocês já sabem, né? Se isso aqui for dado em centímetros, isso aqui for dado em centímetros, aqui o volume ficaria 4,5 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que mililitro. Então é 4 ml, né? É um mini hexágono. Bom, tem 1 centímetro de aresta da base, seria um mini hexagoninho, ou prisminha hexagonalzinho. Certo, galera? Bom, eu sugiro que vocês passem a fazer essas questões. Eu não sei se vocês já estão fazendo, mas vocês já podem fazer até a questão 90. Até a questão 90, prismas
até a página, já vou dizer qual é a página, até a página 126. Até a página 126 dá para fazer os exercícios. Certo, galera? Feito. No próximo vídeo a gente vai falar de cilindros e demais sólidos de revolução. Abraço, galera. Falou!